Eu louvo o Senhor pela sua vida. E você saiu do seu lar, está aqui para adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia. E o Senhor tem nos conduzido nesses dias a estudar a palavra dele de uma forma mais minuciosa. Nós sempre estamos acostumados a ir ao templo no domingo à noite e ouvir pregações. Uma palavra de motivação, uma palavra de ativação, não é verdade? Aquela palavra de mão na cabeça. Mas nesses dias o Senhor tem falado com a gente sobre a base doutrinária do cristão. E muitas das vezes isso é confrontador. Isso bate de frente com a gente. E às vezes a gente fica tão quietinho, tão assustado. Mas na realidade, queridos, o Senhor quer que nós sejamos transformados no nosso caráter. Crescemos, muitas das vezes, no lar em que não nos ensinou a servir a Deus. Outras pessoas foram ensinadas a servir a Deus de forma equivocada. E que hoje o Senhor dá o privilégio a mim e a você de estar na casa dele para ouvir a palavra verdadeira. Que venha confrontar o nosso conceito formado. Mas também que venha surgir ou que venha ter o efeito da transformação. E quando a gente olha para a transformação de uma lagarta para uma borboleta, eu tenho certeza que aquela lagarta, ela sente dores. Nunca nenhuma delas me falou isso. Ela nasce muito feia, todo mundo tem pavor de lagarta. Não é verdade? A gente gosta de futucar com uma vara bem comprida. Ela é espinhosa, ela é horrorosa. Mas ela sabe que se ela se deixar passar pela metamorfose, ela vai ser uma linda borboleta. Só que esse processo de transformação dói. Em momento de dor, ninguém fica rindo à toa. É normal. Momento de dores é momento de choro, momento de confronto. Momento que muitas das vezes a gente se fecha. Mas é um momento necessário para as nossas vidas. E o Senhor quer fazer metamorfose na nossa vida espiritual. Porque quando isso acontecer de dentro para fora, o seu exterior, o seu corpo físico e tudo que há ao seu redor vai ser transformado juntamente. Muitas pessoas estão acostumadas hoje a ficar de campanhas e campanhas. Tem uma campanha aqui, tem outra campanha na Assembleia, outra campanha na Deus e Amor e outra campanha aqui ou acolá, porque as pessoas querem a bênção, mas ele não quer verdadeiramente viver no dono da bênção. E o segredo para ter uma vida vitoriosa é deixar a religiosidade que nós aprendemos desde pequeno no nosso país. Que você indo à igreja uma vez na semana, ou cumprindo a sua escalinha de obreiro, ou de louvorista, ou pastoral, que seja, você está fazendo a sua função e isso basta. Ontem nós tivemos aqui um seminário de dança e adoração que foi fantástico. E a pastora Ediana contou aqui um testemunho do seu irmão, que quantas vezes nós falamos isso, nós pensamos isso, mas a gente não faz isso valer na nossa vida. Quantas vezes a gente faz as coisas para o Senhor porque a gente sabe fazer, porque a gente nasceu com talento,
ou porque o Espírito Santo mora na minha vida e ele se manifesta na minha vida através de um dom para abençoar a pessoa que está ao meu redor. Mas a minha vida não é mudada, não é transformada, não pareço com o Senhor. Por isso eu tenho muito medo daquela palavra do Senhor dizendo para os discípulos: naquele último dia, muitos dirão: Senhor, no teu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, eu cantei, eu toquei, eu preguei, eu evangelizei, e agora eu estou à esquerda. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Seu nome não está na relação da festa. E isso é muito sério, queridos. Quantas vezes a gente vai à igreja assistir um culto, ou a gente vai apresentar algo? Quantas vezes dobramos nossos joelhos como fariseus para repetir sempre as mesmas palavras como os pagãos fazem? Mas não tem essência de vida, de fidelidade, de santidade. Eu achei muito impactante a pastora tocar nesse assunto ontem, nesse testemunho, porque nós precisamos chorar pelo sentimento de costumes com as coisas de Deus. Estamos muito acostumados a vir aqui à igreja, cantar bons louvores, ouvir uma pomposa pregação, ouvir um bom culto dirigido, as mulheres cantarem, os jovens, as crianças. Nós acostumamos com o mover do Espírito Santo. Nós nos acostumamos com as línguas estranhas do Espírito Santo. A gente se acostuma com a palavra do Senhor. E aí amanhã ela não tem mais efeito. Eu já ouvi isso tantas vezes, mas isso não surte na minha vida, porque a gente se acostuma com tudo. Isto é religiosidade. É fazer para cumprir uma tabela. O Senhor edificou uma igreja viva. Glória a Deus, aleluia. Você já viu um casamento? No dia do casamento, os noivos estão apaixonadíssimos, doidos para ir para a lua de mel. Eita glória, hein, Léo, Carol? Mas é assim que funciona. São doidos para se conhecer mais, porque na casa do Senhor jovens não tem relacionamento sexual antes do casamento. Aleluia. Tem que viver uma vida casta, em santidade, separada, exclusiva para o uso do Senhor. Enquanto você é solteiro, você pertence ao seu pai e à sua mãe. Moça, enquanto você é solteira, você pertence aos seus pais e não ao seu namorado e namorada. No dia do casamento, a aliança com os pais é cortada e agora uma aliança feita com o cônjuge, aonde os dois serão uma só carne. E aí naquela paixão toda estão indo para a noite de núpcias. E a primeira semana é fantástica. A segunda, um mês. Lá pelo segundo mês, 3 meses, a gente já começa a ver um monte de defeitos que a gente não conseguia ver antes. Quando chega o ano de casado, está numa crise que só o Senhor para segurar. Quando chega o segundo e o terceiro ano, costuma estar dormindo na casa do pai, na casa da mãe. Vou te falar uma coisa, querido, não fique espantado, isso não acontece só com você não. Infelizmente, é assim. Sabe por quê? Porque toda aquela fantasia do príncipe cantado, da mulher perfeita, vai caindo no dia a dia da rotina.
Um casal casou no sábado. Na segunda-feira, um estava no cemitério e o outro no hospital. Só para descontrair. Pergunta para mim, por que, pastora? Se mataram, né? Porque um é enfermeiro e o outro era coveiro. A vida volta ao normal. Não, é dentro do contexto. A sensação que nós temos é que o mundo vai pegar fogo, vai vir a nova terra, vai descer do céu, a nova Jerusalém, e vai ser um negócio. Não é assim. Nós que somos casados sabemos que não é assim. Não é verdade? Isso não é privilégio só seu. Então, queridos, com o Senhor acontece a mesma coisa. Vai vindo os problemas, levanta cedo, vai trabalhar. Chega em casa, não deu tempo da mulher fazer a comida, o marido começa a falar. E a mulher trabalha para ajudar o marido. E aí não deu tempo de botar roupa para lavar e o marido fala também. E chega em casa, ele toma uma água e deixa no chão da sala. E a mulher fala, poxa, eu te ajudo, você não pode lavar um copo. Ou seja, a situação está armada. Com Deus, infelizmente, caímos na rotina também. Chega a festa da igreja, aí aquele monte de ônibus parando, aquele monte de gente, a gente entra na porta, senão a gente não vem nem muito animado pro culto, mas quando a gente chega na porta e vê aquele movimento, eu me animo na hora, estufa o peito para fora, a barriga para dentro. O negócio tá bonito aqui hoje. O negócio não é a presença do Senhor, é a presença de gente. A gente precisa mudar a nossa ótica. Aleluia. Glória a Deus. A gente precisa ansiar e ter prazer em conhecer o Senhor a cada dia. Você sabia que hoje Deus tem algo novo que você ainda não sabia? Aleluia. Deus tem uma bênção exclusiva para você hoje que você nunca recebeu. Glória a Deus. O problema é que a gente cai na rotina espiritual ou eclesiástica. Eu estou nessa igreja. Hoje não se vê mais pessoa de aliança. São muito poucos, graças a Deus. Tem alguns remanescentes e o negócio está pegando de novo. Mas você não vê, sabe como que as pessoas falam hoje para você? Eu estou congregando. Verbo ser e estar. É dois estados totalmente diferentes. To be. Totalmente diferente. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Eu estou congregando na Igreja Apostólica Rema da Barra do Jucu. Até quando Deus quiser. Porque o dia que o Senhor falar comigo, eu estou indo para outro lugar. E com isso tem tanta gente que não consegue fincar raiz. Não consegue ter uma identidade espiritual, por isso fica na rotina, nessa rotina eclesiástica, nessa rotina espiritual, e não consegue viver uma intimidade com Deus, porque não tem fundamento. Foi aqui que o Senhor te plantou? Arraiga o seu pé, planta o pé e frutifica aonde o Senhor te plantou. Glória a Deus, aleluia, Pai. Chega para a sua pastora e diz, pastora, o que você está precisando? Eu estou vendo que você está precisando de ajuda. Eu quero agradecer aos irmãos que puderam estar sexta-feira aqui. Foi uma bênção, um mutirão nas salas. Deus abençoe poderosamente a vida de vocês que puderam. Outros queriam, não podiam estar. Mas, queridos, nós precisamos ter aliança. Precisamos honrar. E hoje, texto que nós vamos ler, isso é só a introdução. 8:10 ainda. Aleluia. O texto que nós vamos ler vai falar disso, de obediência. Como que nós podemos dizer que nós obedecemos a Deus se nós não nos sujeitemos às autoridades que o Senhor tem instituído sobre nós? Abra comigo Romanos capítulo 13, a partir do verso 1.
Glória a Deus. Aleluia. Quem lembra do texto que nós estudamos domingo passado à noite? Quem lembra? Romanos 12. Eita glória. Hoje vamos para Romanos 13. Aleluia. Tem fogo aí, queridos? Aleluia. Jesus está aí, queridos? Aleluia. Isso. E a palavra do Senhor nos diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De repente você questiona esse versículo dizendo assim: mas bispa, você pensa nesse governo nosso aí, você vai dizer que foi Deus que botou um governo desse? Como é que podemos dizer que o governo que está sobre o país foi uma instituição de Deus? Porque Deus quis. Querido, primeiro que governo existe para reger a conduta com ética, com leis aos homens, porque o homem por si mesmo ele é incontentado com tudo. Imagina se a gente não tivesse leis, regras, ética para nos reger. E Deus sempre trabalhou com o governo. Para começar, a Trindade é um governo. Para quem não sabe, nós não servimos a 3 deuses, amém? Nós servimos a um Deus. Porém, nós precisamos dizer que há 3 pessoas que compõem o governo de Deus. Primeiro, quem é? Deus Pai. Segundo, Deus Filho. Terceiro, Deus Espírito Santo. São 3 deuses? Não. Um Deus, um governo. Deus é um título. Nome do Pai, Jeová. Nome do Filho, Jesus Cristo. Espírito Santo, Jesus deu o nome com letra maiúscula: Consolador. Aleluia. E Ele está aqui consolando os nossos. Glória a Deus. O Espírito Santo te consola, Néia. Deus te abençoe, minha amada. Glória a Deus. E aí, amados, olha só. Deus é Deus de governo. Deus não fez as coisas bagunçadas. Quando Deus criou o céu e a terra, fez a erva, fez os animais, o Senhor fez o homem. Pensou numa coisa boa para fazer, fez o homem. Quando Ele quis fazer uma coisa melhor, Ele fez a mulher. Só para brincar. Mas o Senhor fez o homem para governar o quê? A terra. E a mulher o Senhor fez, não foi para o homem governar de primeira instância. Se você observar Gênesis, era para a mulher ser auxiliar do marido. Não, mesmo o trabalho do marido. Os dois governariam o jardim. Mas após o pecado, se você observar Gênesis capítulo 3, versículo 16, você vai ler depois, tem lá uma pena para a mulher ter parto com dores e ser governada pelo marido. Deus é Deus de governo. Sabe por que a sua família está desorientada? Sabe por que a sua família está dilacerada? Porque os papéis estão invertidos. Eu não estou dizendo que você tem que ser tapete de ninguém. O Senhor não fez você para isso. Mas você precisa se colocar no seu lugar, mulher de Deus. Homem também, que quer pegar da autoridade para ser um autoritário. Porque tem diferença. Autoridade se conquista em amor.
autoritarismo se impõe e cria guerra. Por isso que as famílias estão sendo dilaceradas, porque estão invertidos os valores. Homens dizendo, isso não acontece só na China não. Homens dizendo, se a minha mulher não trabalhar, eu guardo o meu dinheiro e eu quero ver quem é que vai comprar arroz e feijão aqui em casa. Vamos colocar as coisas no devido lugar. Há um governo na sua casa. E você bate no peito, homem, que o governo é seu. Seja o protetor e o provedor da sua família. Aleluia. Mulher, esteja na missão do seu marido. Não impõe as coisas. A mulher conquista tudo quando ela sabe, quando ela quer. Você não precisa falar mais alto que o seu marido. Lembra da Dalila? Lembra de Eva? Lembra de Jezabel? Lembram bem? Mulheres que mudaram o decreto espiritual de cidade, de nação, por causa do poder de persuasão. Use, mulher, o seu poder de persuasão em amor, com sabedoria. E você vai ver, homem e mulher de Deus, os seus filhos em casa em obediência e sujeição. E a sua casa será bendita no Senhor. Aleluia. Eli, lá em 1 Samuel, Eli era um sacerdote de Deus. Ele esteve sobre Israel, representando o povo muitos anos. E o Senhor fez uma aliança com Eli, que da casa dele jamais faltaria sacerdote. Olha só. Porém, tem gente que bate no peito e fala assim: não, aquilo que Deus prometeu, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim o que Ele prometeu. Eu posso fazer o que for. Vai nessa. Vai nessa. A promessa de Deus se cumpre na vida do crente fiel que vive em santidade comigo. Que busca a santidade. Glória a Deus. Ele começou a relaxar, foi ficando de idade, começou a deixar o negócio andar assim, à torta direita. E os seus filhos começaram a pintar e bordar dentro da casa do Senhor. Levavam as meninas que ficavam todas assanhadinhas na porta da igreja, para os aposentos da igreja, tinham relacionamentos dentro do santuário do Senhor. Fazia as bagunças, as orgias, e o seu pai via e ficava calado, consentia. Como que uma família dessa vai para frente? Meu filho não quer ir para a igreja mais, bispa. Meu filho, quantos anos ele tem, irmão? 12 anos. Vai, pega na orelha desse menino. Deixa ele ir para o caminho dele, você vai ver onde ele vai parar. Primeiro, querido, que eu nunca precisei pegar na orelha da Jaqueline e da Joyce para trazer para a casa do Senhor. Porque a sua vida é o espelho para eles. Aleluia. A sua conduta atrai eles. Espere que seus filhos digam assim: eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como o meu pai. Não dizer assim: ah, eu queria tanto que o meu pai fosse Abraão, Isaac ou Jacó. Queira ouvir dos seus filhos isso: que meu filho tenha o prazer de ser como eu, queira ser como eu. Seja um exemplo para ele, e ele não vai se perder. Esteja no caminho com ele. Agora, meu filho precisa ir para a igreja, mas eu não venho. Eu prefiro as novelas, é o último capítulo, está chovendo, chegou visita na minha casa.
Ou seja, N situações. É a fome com a vontade de comer. E depois a gente quer requerer do Senhor. Tem gente que fala assim: eu boto Deus na parede mesmo. Que bota Deus na parede o que, querido? A Bíblia diz que a gente não pode aumentar o côvado da nossa estatura. Nem quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça, a gente sabe. A gente não pode acrescentar um dia, uma hora, um segundo da nossa vida, o que está determinado por Deus. Pode botar Deus na parede. A Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, teríamos sido consumidos pelo diabo. Vamos recolher a nossa insignificância. A gente tem estado muito ousados com coisas que não deveríamos. Ao invés de sermos ousados pelo Espírito Santo, ficamos indignados pelos erros do irmão, pelo erro da igreja. É essa pastora que não sabe falar, é o irmão que cantou ruim, é não sei quem que tocou mal. Vou ficar indignado com o pecado. Fica indignado quando você abre aquela tela do computador, fica aparecendo aquelas mulheres nuas, aqueles homens nus. Fica indignado quando você vê a pedofilia, o crime, a violência. E muitas das vezes está tão perto de nós, às vezes dentro da nossa casa. Fica indignado com a mentira, com a corrupção, que muitas das vezes você está envolvido. Mas a gente quer olhar o umbigo do outro, que é mais fácil. Olhar para o nosso umbigo tem que envergar muito, é difícil. Queridos, Deus está dando um sacode. Glória a Deus. Aleluia. Não pensem vocês que aqui tem uma pessoa justíssima e eu estou aqui lesado. Não, ilesa. A espada do Senhor corta para lá e para cá. Eu comecei falando que a pergunta de alguns pode ser: e esse governo nosso? Deus instituiu o governo. E o Brasil é um país democrático. Quem escolhe as pessoas para estar lá no governo é quem? Hoje é um dia fantástico para falar sobre isso. E ela ganhou, tá? Ai, meu Deus. Ok. Então, Deus instituiu o governo porque precisa ter para reger a sociedade. Mas quem elege no governo somos nós. Deus te deu esse pai e essa mãe. Honre eles, obedeça. Se submeta à autoridade que está sobre você. Você que faz faculdade, está estudando no ensino fundamental ou ensino médio, submeta ao seu professor. Para de bater de frente com ele. Ah, mas e se ele for contra a palavra? Não discuta. Quando você tiver legalidade, você fale pela palavra. Mas não discuta. O Senhor não quer que a gente fique debatendo opiniões. Nós não temos razão nenhuma. Quem tem razão é a palavra. Glória a Deus. Certo, queridos? Aleluia. Amém? Filhos, pais e mães, honre. Primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe é obedecer. Que pai, que mãe quer morte para o seu filho? Sabe por que você tem pai e tem mãe? Porque você não sabe caminhar
sozinho ainda, não tem juízo. Se não fosse assim, não teríamos, seria igual cachorrinhos. Depois de desmamar, cada um vai viver a sua vida. Não é assim? Então, se o governo bate de frente com a palavra, institui um monte de leis, as igrejas têm que fazer casamento homossexual. Um exemplo. Porque está caminhando para isso. Está caminhando para isso, o negócio só vai estreitar. E o Senhor já provou. Mas isso vai ser bom. A igreja primitiva era uma igreja fervorosa, uma igreja que explodiu não só no Oriente Médio, mas no mundo por causa da perseguição. Quem sabe a igreja do Brasil, quem sabe a igreja apostólica Rema da Barra do Jucu está precisando de perseguição. Porque é nessa hora que manifesta quem é e quem não é. É nessa hora que manifesta o ímpio e o justo. O trigo e o joio. O Senhor está falando tremendamente aqui. Aleluia. Não importa a idade que você tem. Se você está dentro da casa dos seus pais, respeite os seus pais. Obedeçam os seus pais. A promessa é muita vida longa. E não só isso, com qualidade. Você quer ter uma vida feliz? Casamento feliz? Respeite os seus pais. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Quando você resiste à autoridade, quando você não obedece o seu pastor, e o pastor fala assim: a partir de agora vai acontecer assim, assim, assim. No próximo culto você faz tudo ao contrário do que o pastor acabou de falar. Sabe o que está acontecendo? Desobediência. Qualquer desobediência é pecado. É o inverso da obediência. Quando a gente não concorda com o pastor, com o professor, a gente sai debaixo daquela cobertura. Porque se você fica ali, não concorda, desobedece, ainda leva um monte a desobedecer com você, porque todos nós somos influenciadores, de alguma forma, há pecado instalado. Mas o fogo do Senhor vai queimar, no nome de Jesus. Aleluia. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. No domingo passado a gente falou que a gente não precisa fazer justiça, até porque a nossa justiça é trapo de imundícia, diz a palavra. Que justiça podemos dizer que nós temos? O que em nós é certo? Que padrão de veracidade nós temos nos nossos conceitos? O que é correto é a palavra. A justiça quem faz é o Senhor. Mas sobre os filhos da desobediência vem a maldição que ele busca com as próprias mãos. Vocês já viram quantos adolescentes que não chegam à maioridade, que morrem nas drogas, nos vícios? Se tivessem obedecido aos seus pais, não se metido em más companhias, não andado com pessoa com palavras dobres, com comportamentos antissocial, antibíblico,
não morreria. Quando acontece, é porque é vontade de Deus. E a vontade soberana de Deus a gente não discute. Mas a permissiva, ela acontece por causa das nossas decisões. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Porque os magistrados não são para temor. Por que ter medo dos juízes? Por que ter medo de policial? Por que ter medo de delegado? Vocês já viram como os bandidos detestam polícia? Por quê? Olha o que o versículo 3 diz. Por que os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal? Por que se tem medo, não gosta? Por que tem aversão? Porque está andando errado. Já viu o filho com medo de apanhar? Todo mundo já passou por isso. Todo mundo passou por isso. Um dia minha mãe ia para o casamento da minha tia. Hoje eu resolvi contar a causa. Para descontrair, né? Porque o negócio está pesado. O que acontece? Minha tia ia casar na minha cidade, só tinha um ônibus. Se a gente perdesse aquele ônibus a 3 quilômetros andando a pé, que ele só passava de hora e meia em hora e meia. Então, a mamãe começou a me chamar, e eu brincando de pique. Eu lá em casa não tinha muro, não. Eu entrava numa casa, saía atrás da outra. E sabe como é que é para segurar menino? Canelinha fininha assim, corria que nem papaléu. E aí a mamãe começou a me chamar, e eu comecei a fazer hora. Aquela criança que gosta de brincar. Eu fazia, quando a mamãe começou a me ameaçar, que ela ficou vermelha, ela estava com problema de coluna, não podia correr atrás de mim. Então ela ficou mais brava ainda. Aí ela botou a filha da vizinha, que era adolescente, para correr atrás de mim, para me pegar. Aí eu comecei a correr agora com medo. Antes eu estava fazendo hora, e agora eu estava com medo. Quando ninguém conseguiu colocar a mão em mim, que estava tudo silêncio, eu fui pela ponta do pé, na área de serviço. E eu olhei pela porta da cozinha, dava para ver o corredor, e o banheiro ficava no corredor. Aí eu já pensei assim, meu Deus, mamãe brava, eu apanhei com força. O que acontece? Eu olhei e não vi mamãe. Eu fui na ponta do pé, me dentro do banheiro e tranquei a porta. Quando eu abri o box, ela estava dentro do box. Eu estava com dente mole que não deixava arrancar. Aquele dia eu perdi um dente, 2. Fui pro casamento banguela. Por que a gente tem medo de apanhar? Porque está fazendo coisa errada. Quando a gente está tudo certinho, a gente tem medo de alguma coisa? Por que você tem medo que alguém bota a mão na sua cabeça para orar? Por que você tem medo que o Senhor revele a sua vida para alguém? Por que você quase não vê? Porque tem muito osso debaixo do angu e vai estar lá. Mas hoje você tem a oportunidade de sair diferente daqui. Aleluia. Sem medo. Glória a Deus. Voando como a pluma, levinho, sem nenhum tipo de acusação de Satanás contra a sua vida. Quando alguém disser para o seu marido, olha, eu vi sua mulher no lugar assim, assim, assim. Disser para o seu pai, eu vi seu menino fazendo isso e isso. Você vai ficar tranquilo, você vai ter autoridade para dizer, isso é passado. Hoje eu sou uma nova pessoa. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente é lavado e justificado pelo sangue de Jesus, querido, isso nos traz uma segurança. Isso traz paz. O próprio Romanos capítulo 5 fala isso, ou 6. Somos justificados pela fé, então temos paz com Deus. Mas hoje a rotina
Da nossa vida espiritual, a gente se acostuma com o erro, acostuma com o pecado. Eu era de uma igreja que não podia cortar cabelo, nem as pontas. E aí, quando eu comecei a cortar as pontinhas na fase da adolescência, comecei a cortar as pontinhas, eu fiquei com a consciência pesada, parecia que eu estava fazendo a pior coisa do mundo. Eu fui lá pedir perdão lá na frente. Queria pedir perdão à igreja, cortei a pontinha do meu cabelo. E o pastor, quantos querem perdoar, irmã Josiana? Mas no outro mês, 2 meses depois, eu cortei mais um pedacinho. E aí, eu senti a consciência pesada, não foi tanto. E eu fui acostumando a cortar um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, eu já não sentia mais. Só que o meu caso era a ponta do cabelo. Eu estava errada, eu estava pecando, porque se o meu pastor não tinha aquela visão, pregava-se que não podia, então eu não podia cortar debaixo da cobertura dele. Eu estava em pecado por desobedecer à visão do meu pastor. Isso é sério. Isso é muito sério. Se você olhar para a Bíblia, você não vai achar isso. Mas ele pregava assim, não aceitava que fosse diferente. Então eu fazia, estava no erro, estava no pecado. Mas quantas vezes nós ferimos a doutrina, nós ferimos o coração de Deus com o erro, o que realmente é transgressão, é pecado, e a gente se acostuma. Fez uma vez, quase morreu, tem que contar para alguém, senão eu vou morrer. Aí ele vai lá, confessa, abandona alguns dias. Depois ele volta a fazer de novo, aí vai sentindo um pouquinho, depois ele continua fazendo direto, não sente nada. Hoje, no tempo da graça, bispa, é muito mais tranquilo. O Antigo Testamento era complicado. Se pegasse um adultério, a lei era para os 2 morrer apedrejados, mas só matavam as mulheres. Não sei por quê. Verdade. Não é? Aí o que acontece? Morria mesmo, fisicamente, na hora ali. Não tinha discussão não, podia se arrepender que fosse. Mas na graça, ninguém matou ninguém mais por causa do pecado. Isso se torna mais perigoso ainda. Porque lá alguém julgava você. E hoje, você tem a palavra. Você tem um caminho aqui. Você pode escolher viver no caminho que você está ou escolher esse aqui. Ninguém vai te cortar o pescoço por causa disso. Isso se torna mais perigoso. Por isso que a gente não pode viver uma vida de rotina com Deus. Eu preciso vir para a casa do Senhor para ouvir um novo de Deus. Hoje Deus tem um novo para mim. Glória a Deus. Já vi todos os congressos que bombam por aí. Mas hoje eu vou na igreja que eu congrego e Deus tem uma palavra nova. Hoje eu vou aprender algo novo. Tem algo exclusivo. Você sabia que Deus não fica repetindo nada? Aleluia. Quando você olha para os milagres de Jesus, você não vê nenhum milagre igual. Sempre tem algo inédito. Deus gosta disso, de pessoas que também fazem coisas inéditas para Ele. O que de inédito que você fez para Deus hoje? Eu fiz. Levantei de manhã, orei, saí para votar, vim para a igreja, saí para votar, voltei para casa, para a palavra. O que eu fiz de inédito para Deus? E a gente quer sempre o inédito dele. É na verdade? Voltando para a palavra. Queres tu não temer a autoridade? Parte B do versículo 3. O próprio versículo responde: faz o bem e terás louvor dela. Você já viu 2 filhos numa casa? Um é mais obediente. É aquele filho que tem relacionamento com o pai. É aquele filho que tem prazer de estar com os pais. O outro é aquele pródigo,
que Jesus contou a parábola. Quero viver minha vida fora, esse ganhar não sabe de nada, e aí vem, né? Sabe de nada, tá quadrado, são outros tempos. Muitas das vezes esse filho, ele desenvolve um sentimento de rejeição pelo fato do pai louvar a atitude do filho obediente. Com Deus não é diferente. Quantas vezes a gente quer o mesmo louvor daquele que se entrega, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, passava e a sombra deles curavam os enfermos que estavam pela rua. Aí a gente fala assim: Deus não mudou. Por que essas coisas não acontecem hoje? Porque eu e você não somos como Pedro e Paulo. Se pagarmos o preço que eles pagaram, Deus vai agir ineditamente. Deus quer fazer comigo e com você o que Ele nunca fez com ninguém. Glória a Deus. Mas a gente não quer pagar o preço nem do conhecido, do que eles fizeram, muito menos o inédito que ninguém fez. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Querido, Deus está nos confrontando nesta noite, e não é por acaso. O Senhor não faz nada por acaso. Esse versículo acabou de falar isso. Todos nós aqui viemos aqui nesta noite porque tem uma palavra inédita nesse texto, de forma geral, para falar com a gente aqui. Pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Tem autoridade para disciplinar. Depois, a lei do Brasil, criar aí a lei da palmatória. Não pode mais bater no filho, senão alguém te processa e você pode ir preso. A gente precisa de um equilíbrio, porque muitos pais, eu sei por que eles olharam para esse caso com esses olhos. Porque quantos de nós aqui, graças a Deus eu não, mas quantos sofreram espancamentos dos pais? Quantos? Quantos filhos têm traumas no seu relacionamento com o pai, não fala com o pai, não fala com a mãe, ou seja, por causa do espancamento? Mas tudo tem um equilíbrio. Você não disciplina seu filho com a vara hoje, ele vai apanhar da polícia amanhã, ele vai apanhar do bandido amanhã. Então tem que ter um cuidado de observar a palavra e fazer conforme a palavra. Amém, querido? Aleluia. Sujeitar a autoridade no Senhor. É necessário que ele esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da consciência. Isso aqui é muito importante. Vocês sabiam que tem muitas pessoas, não tem aqui não, queridos, só por aí tem isso, mas tem muita gente que ele está na igreja porque ele não é por amor ao Senhor, não é por prazer de servir a Deus, mas é pelo medo do inferno. É nadar no mar e morrer na praia. O medo do inferno não vai te levar para o céu. O que vai te levar no céu é uma vida exclusiva e separada para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Tem muita gente
que não sabe receber uma disciplina do seu pastor. Esses dias, eu acho que eu estou ainda, é porque eu sou muito tranquila para isso. Mas 2 pessoas quase caíram no pau aqui na frente da igreja. Eu fiquei sabendo por causa da obreira que estava na porta da nossa confiança, que viu no início do culto de domingo, o povo chegando, e houve uma contenda entre elas verbalmente, quase se atacaram fisicamente. Eu chamei uma, ela baixou a cabeça, chamei em particular, porque nós sabemos como que a gente trata com as pessoas. A gente não tem que chamar a atenção das pessoas publicamente, fazer as pessoas passarem vergonha, a não ser que haja uma manifestação pública, que você tenha que exercer autoridade. Fora isso, não é assim. Com amor, mas você tem que disciplinar. Ela abaixou a cabeça, continuou firme. Quando eu fui pegar a outra não era ovelha, era lobo. Quicou, nunca mais voltou. Fui na casa dela, tomei um café com ela, falei sobre o assunto. Falei, irmã, a senhora não entendeu. Eu falei com a senhora em particular, com amor e com carinho. E se a senhora entendeu ou não entendeu, eu tenho um compromisso com Deus e eu preciso zelar pela casa do Senhor. E lá na igreja não é lugar disso. Se acontecer de novo, eu vou fazer de novo. Vou chamar atenção de novo. E eu fiquei sabendo esses dias que a irmã está acabando com o meu nome por aí. E eu vou atrás da irmã para ficar justificando alguma coisa aos outros. Não, querido. Eu tenho que ter a consciência que eu fiz o certo com amor. Às vezes você dá uma quebradinha na perninha para amansar, não é verdade? Vai lá, trata, passa um óleo e tal, cuida, tenta trazer para lá. Se entender, amém. Ganhamos, irmão. Mas se não entender, a gente tem que ter cuidado com fermento que leveda a massa inteira. Se eu não ajo, eu estou contando uma experiênciazinha dentro do assunto. Se eu não ajo nessa situação, daqui a pouquinho, estava uma fofocaiada, contenda, dissensão, porfia, emulação, dentro da igreja. Não é melhor você tirar a batata, o tomate, tirar a parte que está estragando, cuidar direitinho dele, aquela parte da bactéria ali, tirar do fungo, para você salvar o resto, todo o saco, até mesmo aquele tomate, do que você esperar estragar tudo, contaminar tudo. Então tem pessoas que não sabem receber disciplinas e correções. Tem pessoas que não sabem sentar aqui para ouvir igual você está ouvindo. Tem pessoas que na hora da palavra, ele sabe vir aqui, ele sabe pregar, ele sabe ministrar louvor, ele sabe tocar, ou ele sabe fazer um serviço diaconal, mas na hora da palavra ele racha fora. Sabe por quê? Não quer mudança, não quer transformação, quer resistir à autoridade, quer se opor à autoridade. Se não obedecermos as nossas autoridades aqui, a gente também não obedece a Deus. A forma da gente saber se a gente é obediente ao Senhor é quando a gente obedece àqueles que estão sobre nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Aqui o apóstolo Paulo estava falando porque o Império Romano estava tomando conta de tudo. E estava cobrando tributo muito alto em Israel, até em Roma mesmo. E o povo da igreja estava contendendo contra o governo. E ele falando, vocês fazem a parte de vocês. Vocês são crentes, mas são cidadãos. Então nós somos crentes, mas somos cidadãos
Dia de eleição tem que votar. Comprou um negócio, tem que pagar. Negociou uma situação, deu problema, renegocia o negócio, mas não empurra com a barriga não, querido. Tem que pagar, tem que pagar. Certa vez Pedro ficou injuriado. Os cobradores de impostos chegaram para ele e falaram assim: você e esse Jesus, mestre de vocês, aí estão devendo imposto. E Pedro ficou, ele era sanguíneo, ele foi falar com Jesus. Jesus, você sabia que aquele cobrador de impostos foi lá e falou mal do senhor, que o senhor é um mau pagador? Aí ele falou: Pedro, você já pagou o imposto da nossa casa esse mês? Não paguei, não, deixei atrasar, está cobrando muito alto. Estou aqui conjecturando. Mais ou menos isso. Aí Jesus falou: Pedro, vai lá e pega a moeda. Pegou a moeda e falou: de quem é essa esfinge aqui? Ah, de quem mesmo é? De César. Obrigada. De César. De César? Beleza. Você está devendo a César? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Você não é homem de Deus, bate no peito para dizer que é homem de Deus. Você precisa bater no peito e dizer que é homem para pagar suas contas também. Vai lá e paga a sua conta. Não tem dinheiro não, Senhor. Então vai lá no mar. Vai lá e lança a varinha lá. Que eu ordenei um peixe para cuspir uma moeda na sua vara. Quando você quer fazer direito, o Senhor faz aparecer o recurso. O Senhor vai fazer aparecer. Aleluia. Ele é o financiador desse negócio direito que você está fazendo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pagar tributo, ok. Pagar a todos que ele é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. E a quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Quem honra, respeita, obedece, defende, protege. Você quer saber se você é uma pessoa de honra? Começa a analisar a sua conduta. Como que eu ajo com os meus pais? Alguém fala da minha mãe, eu defendo ou eu ajudo malhar? Alguém fala do meu pastor, eu defendo ou eu ajudo a meter o pau? Por aí, você vai tirar a conclusão se você honra ou não honra. Porque honra não é eu chegar para o Gessi e bater, dar um abraço nele, bater nas costas e dizer: ô Gessi, eu amo você e a sua família, tá? Aquele sorriso bonito, um beijo nele. Isso não é honra não. Porque o mesmo que faz isso, apunhala pelas costas. Sabe quem te honra? Quando alguém vem para poder matar você por trás e ele vai lá e segura a faca. Quando alguém chega para Creuza, fala: irmã, Creuza, você sabe o que está acontecendo com o Gessi? Você sabe aonde que eu vi o Gessi? A irmã Creuza vai chegar e falar assim: olha, o Gessi é um levante. Se você quiser falar sobre esse assunto, o assunto está encerrado. É assim que a gente honra. Se você tem dúvida, você vai na pessoa certa em particular e conversa com ela. Mas não sai para dizer o que os outros disseram. Porque o povo aumenta e inventa. Da mesma forma que você ouve, você está consentindo, vai chegar no ouvido do outro e vai falar de você. Então, corta. Vamos aprender a honrar. Tem dúvida, vai direto à pessoa e conversa com a pessoa. É assim que funciona, querido. Amém? Amém. Glória a Deus. A nossa hora já foi. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros,
pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E pois isto, diz a palavra, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O segredo é o amor. Quando você se ama, você se aceita do jeito que você é, se você é gordinho, se você é magrinho, se você é altinho, se você é baixinho, se tem olhos verdes, se tem olhos castanhos, se você tem um defeito físico, se você se aceita, você não tem problema com pessoas. A pessoa, quando ele se ama, ele é de bem com a vida. Você pode ver que toda essa parte dos 10 mandamentos é em relação ao outro. É você não pegar o que é do outro, é você não desejar o que é do outro, não tirar o direito do outro. Porque na realidade as pessoas não se aceitam e não se amam. Por as pessoas não se aceitarem, não se aceitarem, tem raiva, tem ódio, ressentimento das outras pessoas. Nós precisamos rever isso, queridos. Tem muitas pessoas na igreja que não se perdoam, que se culpam, quer reproduzir com as outras pessoas aquilo que ele recebeu. Sabe por que o pecado de iniquidade ele vai passando de geração em geração e vai contaminando com separação e divórcio, gerações e gerações? Porque os pais não aceitaram a separação dos seus pais. Aí os filhos não aceitam a separação dos pais. E ele já casa pensando que ele vai separar. Ele já casa com resistência. Vamos trabalhar o perdão. Vamos trabalhar a aceitação que nós precisamos ter de nós mesmos. Todo sentimento maligno contra outra pessoa começa desse ponto. A inveja, o ciúme, querer aquilo que é do outro. Não serve igual, tem que ser aquilo. Nós precisamos parar para pensar nisso. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque nossa salvação está agora mais perto do que quando ao princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em impudicícia e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhai para a carne no tocante às suas concupiscências. Os desejos da carne são malignos. Leva-nos para o mal. E a nossa vida de rotina com Deus faz a gente dar lugar à concupiscência, aos desejos, às nossas vontades. E a gente vem na casa do Senhor e a gente canta: adorarei, não importa a circunstância. Mas se tudo está bem, é tão fácil. Mas aquele dia que a gente está se achando feio, patinho feio, horroroso, não está se aceitando, é nesse dia que você quer chutar o pau da primeira barraca que você acha na frente. Você vai logo de cara dar uma má resposta à primeira pessoa que você encontrar. Você está vendo como você se reflete no outro?
E o apóstolo Paulo, nessa palavra, ele finaliza. Naquele tempo já esperava Jesus. E já tem chegado a última hora. É tempo da gente despertar desse sono, que é uma realidade. Quando você vem à casa do Senhor, você não consegue sentir nada, não consegue sentir a presença do Senhor. Tem que se preocupar, querido. Isso não é normal. Isso não quer dizer na altura de língua estranha que você vai dar, nem do pulo que você tem que dar, não é nada disso. Mas tem que se preocupar, porque a graça do Senhor habita em nós. Aleluia. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento? Eu queria pedir uma arma, por favor. Só maior, querido. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Não é normal você vir à casa do Senhor e não sentir Deus. Não é normal você passar pela rua, ouvir um louvor e não sentir Deus. Aleluia. Jesus falou que aquele que anda de dia não tropeça. A luz manifesta as dificuldades. A luz manifesta os espinhos, as barreiras que se levantam diante de nós. Chega de andar à noite, de noite. De repente você está na igreja, mas não é nem dia e nem noite. Você está no crepúsculo. O Senhor é o sol da justiça que quer brilhar constantemente. Aleluia. Glória a Deus. Quantos tropeços você tem enfrentado? Seus pés espirituais estão calejados, seus pés estão feridos, faltando sapatos da santidade, porque você tem andado de noite, tem andado em trevas. O reino de Deus está entre nós. Aleluia. Glória. Jesus estabeleceu o reino dele. Eu e você não podemos ficar fora disso. O reino de Deus está passando e quantos não conseguem enxergar? O reino de Deus passa diante dos teus olhos e te chama, vem. Deixa eu colocar o capacete na sua cabeça. Deixa eu colocar uma couraça no seu peito, a proteger os seus sentimentos. O capacete para proteger a sua mente, seus olhos, seus ouvidos, sua boca. Deixa eu colocar o cinturão no seu ventre da verdade, sapato nos pés, espada na mão, escudo no braço. Mas passa diante da gente assim e você não vê. Fica com os olhos fechados, eu vou te contar uma revelação que o Senhor me deu. Eu estava numa calçada de uma cidade, eu conheço bem lá, e aonde é asfalto nessa cidade era um grande mar. Naquela revelação, só me mostravam as águas límpidas e era um mar, um grande mar.
E eu na beira daquela calçada com muitas pessoas da igreja. Todos que estavam ali eram crentes. E eu olhava para cima e via 3 flocos de nuvens. E eles se movimentavam sobre as nossas cabeças. Se movimentavam, e eu ficava tão maravilhada com aquilo. E eu apontava o dedo como se eu quisesse pegar aqueles flocos de nuvem. E as pessoas olhavam para cima com a minha manifestação e não conseguiam enxergar. Então as pessoas olhavam para mim e me achavam estranha. O que essa mulher está vendo que nós não estamos vendo? E eu tão extasiada com aqueles flocos de nuvem se movimentando, que eu sabia que era algo sobrenatural. E as pessoas não viam, somente eu. Mas eu não me importava que as pessoas olhassem para mim e me chamassem de louca. De repente aqueles flocos de nuvem abaixaram na água, numa distância de uns 500 metros mais ou menos, acho que um pouco menos, uns 300 metros mais ou menos. E quando eles pousaram na água, eram 3 cisnes. Um maior e 2 um pouco menores. Feche os teus olhos. Não estava planejado contar isso. Deus quer falar alguma coisa com a gente aqui nessa história. E na hora que eles se transformaram nos 3 cisnes, um cisne dizia para mim assim: estendia uma das suas asas à distância que ele estava de mim. Ele não se aproximou. Ele só dizia para mim: venha mais para mim. Porque quando ele se manifestou na água, eu queria pegá-los. Eu estendi a mão porque eu queria ir lá. Eu sabia que aquele cisne maior era o Espírito Santo. Na revelação, eu sabia que era o Espírito Santo. E eu, com a água na beirada da calçada, eu tinha medo de pisar na água. E também não queria me molhar, sei lá qual era a situação de desculpa. Eu só sei que eu estendi o braço para encostar nele. Eu precisava encostar nele. Mas ele não nadava nem 1 centímetro para mim. De lá ele estendia a asa, aquela asa grande, e dizia assim: venha mais para mim. O reino de Deus está aqui. Achega-te para o Senhor e Ele se chegará a vós. É um final de domingo, um final de culto cansativo. Esse é o momento do inédito de Deus para você. Chega de mesmice, chega de rotina, chega de costume, chega de reserva, de armas. É o mesmo culto, igual sempre. Não é. Não é. O Espírito Santo diz que não é. Todo dia Ele tem algo exclusivo para mim e para você. Aleluia. Ele não vai repetir o ontem. Ele tem algo novo hoje. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sabe o que isso significa? As misericórdias de ontem foi para ontem. Hoje existem outras misericórdias. Porque existem outras guerras. Existem outros demônios que lutam contra mim e contra você. Existem outras áreas que estão sendo atingidas e nós estamos dormindo.
meu pé. Tira esse sapato que te atrapalha. Você está ouvindo o Espírito Santo dizer para você: venha mais para mim? O Espírito Santo te pergunta: onde estás? Quando Adão e Eva pecaram, eles fugiram, eles se esconderam. E quantos de nós estamos escondidos de Deus? Viemos cumprir um protocolo, mas estamos escondidos de Deus. Na hora da oração, eu estou longe. Eu não quero intimidade. Na hora da palavra, é cansativo. Onde estás? O reino de Deus está aqui. O Espírito Santo te chama: vem mais para mim. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Glória ao Senhor. Eu queria pedir para apagar as lâmpadas aqui. Você não vai olhar para mim agora, nem vai cantar. Você precisa ter um inédito com Deus aí agora. Seu para Ele e dele para você. Você não sabe, pode ser a sua última oportunidade, querido. Aleluia, Pai. Alvo mais que a neve eu quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu vou viver. Em todo tempo, pois sou teu tempo, renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio e os sonhos que não te glorificam, Senhor. Eu quero ser santo, 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 Senhor. Eu quero ser santo, como santo és, Senhor. Alvo mais que a neve eu quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade eu quero ser. Em todo tempo, Senhor, pois sou teu tempo, renuncio tudo que é
Somos filhos dele. Se ele é santo, eu preciso ser santo. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Eu preciso ter prazer na santidade. Glória a Deus, aleluia. Se eu disser que eu preciso não querer, eu não vou conseguir ser santo. Se o teu coração te engana e você não consegue ter prazer na santidade, feche os teus olhos, abre o seu coração, esqueça os seus compromissos agora. Muda a sua história. Chega de rotinas. O Senhor vai fazer um exclusivo para você agora. Amar Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Depois disso você vai conseguir amar você, amar o seu irmão, mas você não vai ter prazer no pecado. Isso não pode te atingir mais. As nossas fraquezas se alegram por falta de intimidade com Deus. As fraquezas se potencializam por falta de entrega ao Senhor. Quando a gente tem relacionamento com o Senhor, a gente não tem relacionamento com o pecado. Vença o pecado. Vença a si mesmo. No nome de Jesus. Se tiver alguém que quiser fazer uma aliança com o Senhor, eu quero convidar você para vir aqui. Você que ainda